a gente começa falando sobre jogadores que podem deixar o Ceará, contratado lá com muita pompa, né, no início da temporada. Martínez perdeu espaço no Ceará, na verdade ele nunca conseguiu esse espaço, para ser bem claro. O atacante disputou apenas 9 jogos, deu uma assistência e pode estar saindo do Ceará. Caio, se você esperava muito do Martínez, eu lembro quando o Ceará contratou o Martínez, disse, opa, pode ser uma boa para o Ceará, e acabou não sendo, né? Não aconteceu. Basicamente isso. É um jogador que veio com muita expectativa, inclusive do Léo Condé. Léo Condé, você vai buscar as coletivas pouco antes da estreia dele, falando um jogador que nós precisamos, um jogador que pode acrescentar. Ele vinha de uma passagem bem interessante no Talleres de Córdoba, que tinha sido vice-campeão argentino. E pelo modelo de jogo do Ceará, de ter esses pontos, esses jogadores extremos, que precisam participar muito do jogo, tanto na fase ofensiva como na fase defensiva, as características do Martínez dava para entender que poderia encaixar no modelo de jogo que o Ceará usa, que o Léo Condé gosta tanto, principalmente quando a gente remetesse ao momento de Série A, em que o Ceará jogaria mais em contra-ataque, mais em transição, com menos posse de bola e a necessidade desses jogadores agudos com mais velocidade para agredir. O fato é que ele se viu totalmente sem espaço, porque o Galeano cresceu ao longo da competição e nas poucas oportunidades que teve de entrar em campo, a última delas, por exemplo, foi na derrota contra o Juventude, ainda na terceira rodada da Série A, o Martínez não entregou. E aí o Ceará vive uma linha tênue, que é um elenco curto, enxuto. Não tem muito dinheiro, muito lastro para você sair contratando. Então, para contratar, vai ter que sair alguém, e muito provavelmente o Martínez, que não conseguiu render no Ceará, não permanece no segundo semestre. É uma pena, porque eu normalmente gosto que contratações que fogem do habitual consiga dar certo. Mas a radiografia não é das melhores. O Ceará não tem muito tempo a perder. Certamente deve estar procurando alguém para ocupar um espaço para ser alternativo ao Galeano, embora o Ailon possa jogar por ali, o Pedro Henrique, mas deve ir atrás de um outro jogador com a mesma característica de jogo. Até porque, repito, o modelo de jogo do Ceará, principalmente na Série A do Brasileiro, exige ter jogadores com essa facilidade de atuarem tanto recompondo na defesa, mas principalmente serem agudos, de velocidade, de corrida, para o Ceará ter sucesso nas empreitadas dentro da Série A. Eu lembro, né, Renato e Caio, que quando o Ceará contratou o Martínez, era uma alternativa ali para ponta, né, um jogador de extremo, um jogador que chegava, e o Ceará, como o Caio falou, havia fugido um pouquinho, né, de jogadores nacionais, buscava no mercado sul-americano mais uma contratação que pudesse reforçar o seu time, mas é uma contratação que não dá certo. Isso é a coisa mais comum, normal do mundo, Renato, porque jogadores que são sempre apostas, né? Independente de se dão certo ou não, mas eles sempre serão apostas. Ainda mais o Martínez numa primeira experiência no futebol brasileiro, né? Toda contratação é uma aposta, toda contratação tem seu risco. E o que eu mais lamento da passagem do Martínez, que assim, a gente está falando de uma possível saída, mas não tem nada concreto aí de decisão oficial da equipe do Ceará. Mas deve acontecer. O que eu mais lamento é que o Martínez, ele tem características de um bom jogador. Bom passe, ele tem uma boa... é um cara veloz, tem finalização, no Ceará não encaixou. E isso é muito ruim, porque você investe, você traz um jogador, o cara muda de país, o cara muda de cultura, vem, tenta se adaptar. Só que o futebol, ele também é muito tempestivo. Ele precisa de resultado imediato. E o Martínez não veio aí como uma prospecção para o futuro, como uma projeção de um garoto que vai se desenvolver no futebol brasileiro. Não, ele veio para dar resultado. Ele veio para ser uma opção, para ter muitos minutos ali com o Léo Condé. Se não ia ser titular, mas pelo menos ia ser uma alternativa para mudar o jogo, mudar a característica do time, e de fato não aconteceu. O que é que o Ceará deve fazer? Se desfazer, liberar o jogador, tentar negociar e aí trazer outro jogador com essa característica, trazer outro jogador com essa personalidade, de ir para cima, de 1 para 1, até porque o Ceará não tem tantos jogadores com essa característica dentro do seu elenco. Eu queria saber da galera que está acontecendo e que acompanhando é o que mais com a gente. Importa, na verdade. Eu queria saber se a galera também concorda ou não, se acha que pode dar uma chance para o Martínez. O fato é que deve acontecer a saída do Martínez, não tem nada confirmado, o Ceará está aí buscando reforços também, nessa janela que abre agora,
no mês de julho, né? com E incrível vai até sigilo, setembro, né? Oi? E com um incrível sigilo, né? Não vazou nenhum nome de Não, jogador do não. Ceará correndo atrás. É. E certamente o Ceará está correndo atrás de reforços. Não, mas assim, os clubes, esse movimento, até o Haroldo falou, não passa, assim, não, ele não Esse é o acaba, modus né? operandi do Ceará, de não Cá deixar vazar. entre nós, o papel da gente é tentar descobrir, mas é até um elogio, na verdade, de como o Ceará está conseguindo manter esse sigilo. E o mais curioso, assim, é que o torcedor anseia por reforços, anseia por contratações. O meu pitaco, o meu palpite é que o Ceará não deve fazer tantas contratações. Também tem muito isso que o Caio falou, não divulga, não vaza, porque de fato o Ceará não está fazendo Pontuais, tantos né? movimentos. O outro detalhe, assim, não é uma questão que o Ceará não queira fazer as contratações, Claro. porque às vezes o torcedor acaba se atrapalhando e confundindo as Existem coisas. limitações É para isso. questão de grana mesmo, no final das contas. Simples assim. Simples assim. O Ceará tem um dinheiro ali que está contadinho, curto, está vindo da Série B. O orçamento é um dos 3 menores folhas salariais da Série A do Campeonato Brasileiro. É um time que ainda está tentando voltar para a elite e aí precisa fazer alguns... São contratações pontuais. É igual quando você está em casa acompanhando a gente, sabe que o dinheiro está curto. Você não vai pro supermercado gastando tudo. Só compra o necessário. Você Arroz, compra ali. feijão, Exatamente. um pacote de café por mês. Um pacote de café em cada 3 meses. Aguado. Aproveita, enche a garrafinha do café no trabalho. Isso é uma alternativa. Não que isso aconteça aqui, pelo amor de Deus. Jamais. Não bora Você fazer ele isso. fez isso com água. Mas ó, a galera é isso, né? A galera precisa fazer algumas... E o Ceará tá vivendo esse momento mesmo, né? Outro jogador que também não pode ficar, e aí esse talvez seja assim, mas um indicativo de que realmente ele não fique, é Jorge Recalde, que está desde o ano passado no Ceará, veio ainda para a Série B, não é um salário, assim, um salário pequeno, não é um salário baixo. Recalde foi bastante utilizado, né? Ano passado foram 44 partidas, 6 gols, mas nessa temporada, amigo, aí sim, ele perde espaço. Só entrou em campo 5 vezes. A última foi na derrota para o Bahia na Copa do Nordeste, o 3-2. E o paraguaio não deve permanecer no clube. Tem mercado, tem o Olímpia do Paraguai, onde ele foi super bem. Então é um clube gigante do futebol paraguaio. E aí o Jorge Recalde pode se transferir para o Olímpia, pode voltar para o futebol paraguaio. Repito, um jogador que tem mercado, mas no Ceará perdeu muito espaço. Praticamente não foi utilizado em 2025 e aí é um jogador que o Ceará precisa também colocar para girar. Se não está ajudando, se não está sendo nem relacionado em algumas situações, não deve continuar. O Ceará não pode se dar esse luxo, né, Renato? E aí eu vou te falar, se a gente fizer o recorte, são 31 partidas que o Ceará fez na temporada, ele só joga 5, ele não completa praticamente um jogo, assim, ele não tem uma partida que ele joga o jogo inteiro, né, assim, uma atuação digna de grandes elogios. E se a gente fizer só uma lembrança, o Recalde chega para ser talvez a principal contratação para a temporada do ano passado. Ele é um cara que realmente chega com esse protagonismo de ter vindo de um grande clube da América do Sul, jogando na Argentina, um paraguaio que rodou ali por outras praças. Ajudou o Ceará, tem serviços prestados, mas foi perdendo espaço, e aí no caso, comparando com o Martínez que a gente falou, é um jogador ainda mais caro. Então, para você ter um jogador com essa faixa salarial no banco... O Recalde é mais caro que o Martínez? É mais caro que o Martínez. O Recalde chegou com uma grande contratação. Ele chega como um grande reforço e isso se reflete também na questão monetária, na questão financeira. E por isso, acaba que o Ceará é uma moeda ali para você trocar. A gente moeda aqui com todo respeito ao profissional, não é tratando como um produto. Mas o futebol, ele é um ativo, ele tem um orçamento e precisa realmente... ponderar como é que funciona sério cada mesmo coisa. que o Recalde é mais caro que o Martínez? É mais caro. O Recalde não é um jogador barato e tanto é que o Olímpia, que é um grande do Paraguai, está interessado em repatriar. Né? E pensando nos valores também, nas cifras, porque não é mais nenhum garoto. O melhor momento do Recalde no Olímpia já tem um tempo. Ele também teve uma passagem muito relevante no Libertad, que é outro clube com muita força no futebol do Paraguai. O Recalde, para mim, entra numa prateleira diferente do Martins. Eu não estou nem entrando na questão financeira, entro na questão financeira do Ceará. Se o Ceará tivesse um lastro financeiro que pudesse apostar mais tempo na adaptação, eu entraria atrás de um jogador para a função do Martínez, mas tentaria apostar um pouco mais na adaptação do jogador. Acho que o Martínez é um cara que ainda poderia entregar ao Ceará, mas eu entendo que o Ceará não tem tempo para perder, o orçamento é curto, você tem que resolver o problema logo porque tem uma Série A para disputar. Então não é uma decisão errada se aparecer um mercado para liberar o Martínez.
Estou falando exclusivamente caso o Ceará tivesse um laço financeiro. Acho que o Martins é alguém que, talvez, com uma sequência maior, com uma maior adaptação ao futebol brasileiro, pudesse entregar mais. Eu acho que o Recalde bateu o teto mesmo. Foi um jogador que na Série B apareceu em momentos pontuais de forma até importante. A gente viu um gol ali contra o Brusque que foi importante, o gol contra o Amazonas foi importante. Mas em nenhum momento, nem no Campeonato Cearense, ele assumiu essa persona de principal contratação. Ele sempre foi alguém, o Murilo joga, ele entra, ajudava, né? Tá sem um centroavante, porque o Saulo, o Ailon tá fora, ele aparecia, ele acrescentava dentro do limite, mas nunca foi um grande destaque, tanto que esse ano, com a chegada do Rômulo, quando o Matheus Araújo, ele simplesmente sumiu da relação. É isso aí. Ele jogou 18 minutos contra o Bahia, a última partida do Recalde. Aquele pela Copa do Nordeste. Já era o jogo pós-final do Campeonato Cearense. O Ceará, inclusive, poupou os jogadores. Exatamente. O Ceará poupou jogadores naquela partida contra o Bahia.